Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Eu sei que eu estava pregando sobre generosidade, mas por conta dessa pregação, dessa última pregação que eu tive, e essa pregação de hoje, então, eu quero falar um pouco então sobre essa questão da influência que nós somos e a inspiração que nós somos para as pessoas. Irmãos, nós vamos perceber na palavra de Deus que nós estamos rodeados então de pessoas que nos influenciam para o propósito de Deus, ou pessoas que nos influenciam para um caminho mau. A questão é escolher qual é o caminho que eu vou trilhar na minha vida. E aí então, quando nós ministramos sobre isso, nós falamos sobre José de Arimateia. E algo que nós mencionamos sobre ele, você sabe, né? A Bíblia fala que, vou ler rapidamente: vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se de forma corajosa a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E aí nós falamos que José de Arimateia se posicionou diante das circunstâncias, correndo risco de vida, porque ele era amigo então de Jesus, e Jesus tinha sido crucificado, e então pessoas que estavam envolvidas com Jesus, elas corriam risco de vida. Mas José de Arimateia era um homem nobre, reconhecido, ele era alguém que falava na sociedade, e ele chegou a Pilatos e falou: me dá o corpo de Jesus. O que isso significa? Ele se posicionou por conta da sua influência na sociedade. Ele usou a sua influência não para benefício próprio, como a maioria dos crentes hoje vivem. Parece que as pessoas buscam reconhecimento pessoal. Eu exaltado, para sempre exaltado eu serei. Já viu essa música? Eu exaltado, o rei exaltado, teu nome, eu me louvarei. Quantos já ouviram essa versão? Mas hoje as pessoas vivem assim: eu quero reconhecimento, eu quero a glória para mim, eu sou melhor. Mas você não entendeu que na verdade Deus te constituiu com influência para a edificação do reino que é dele, não nosso. Deus te colocou capacidades, Deus te colocou articulações, Deus te preparou para que você então começasse a ser um canal de influência na vida das pessoas, para que se cumpra o propósito de Deus. Então, quando eu enxergo que a minha vida é conectar as pessoas levando a Deus, eu entendi então que eu sou um canal de influência. Ou seja, da mesma forma como José de Arimateia, ele como um homem influente, ele pediu o corpo de Jesus para honrar Jesus. Nós somos, com as nossas capacidades, agente de influência para levar as pessoas para um propósito muito maior do que a razão natural de vida. É algo que é totalmente espiritual, é algo que é totalmente com o seu coração. E aí eu quero perguntar para você: de que forma que você tem usado o seu canal de influência? Você tem usado para você ser reconhecido? Você tem usado para você ser exaltado? Ou você tem usado a sua influência para levar as pessoas para um propósito maior? Pergunta para o seu vizinho: você tem usado a sua influência para levar as pessoas para um propósito maior? Pergunta. Eu não ouvi a resposta, agora responde. Olha só, para você perceber, irmãos, que eu vou te falar uma coisa: existem coisas que eu não consigo trabalhar, eu não entendo, eu não sei como fazer, mas certamente eu conheço alguém que pode fazer aquilo. O que é isso? Eu me tornei então um agente de influência. Embora eu não saiba como fazer, eu posso então apresentar alguém que saiba. Isso é ser um canal de influência, amém? E então, eu quero viver a minha vida então como um agente de influência. E o interessante é que a influência não tem como eu dar para alguém. Eu posso emprestar a minha influência para alguém. Deixa eu explicar um pouco melhor para os irmãos compreenderem. Então imagina o Arthur, ele então precisa de algo, e aí por ele ser o meu filho, eu vou chegar em alguém que possa ajudá-lo. Eu, por conta da minha influência, eu posso emprestar a minha influência para o meu filho, para cumprir um propósito. Mas não tem como eu chegar lá: vai lá meu filho, toma, isso aqui é seu. Não tem como. Influência, irmãos, não é algo hereditário. É algo que então eu posso pegar emprestado e desfrutar desse empréstimo, amém?
Amém? Os irmãos estão aqui comigo? Então, eu quero ministrar então, dar continuação sobre a questão de nós sermos influentes. Eu quero começar lá em Lucas, capítulo 15. É um versículo, passagem bastante conhecida, que é a parábola da ovelha perdida. E esses dias eu tive uma reunião com os pastores essa semana do presbitério, e eu fiquei falando sobre a nossa postura como pastor, a minha vida como pastor, a minha influência como pastor. E hoje, louvado seja Deus, a igreja cresceu bastante, e então eu não consigo hoje ter contato com todas as pessoas que eu gostaria. E aí então eu penso que às vezes, eu acreditando, fazendo o meu melhor, muitas vezes eu não tenho feito, eu posso fazer além. Mas então eu tenho que avaliar se eu tenho sido realmente, completamente, esse pastor que Deus me chamou para ser. E aí esses dias eu fiquei avaliando muito sobre o meu pastoreio, se realmente eu tenho sido esse canal de influência. Canal de influência na Flórida, canal de influência na vida da igreja, canal de influência na vida dos irmãos. E aí eu comecei a avaliar muito se realmente eu tenho sido um bom pastor. E essa pergunta, ela não é errada, irmãos, ela é necessária no seu ministério, porque o problema é quando você acha que é bom o suficiente. Quando você acha que você é bom o suficiente, você nunca acha que tem que melhorar nada. Quando você acha que sabe todas as coisas, você nunca acha que você pode aprender mais. Quando você acha então que você chegou e se tornou o suprassumo de tudo, pronto, esse é o princípio da queda de qualquer homem de Deus. Quando ele acha que não tem mais nada para aprender, quando ele não tem mais nada para identificar na sua vida, então é questão de tempo para que a queda aconteça na vida desse homem. E eu quero ter um coração humilde. Senhor, eu posso melhorar como pessoa, eu posso melhorar como marido, eu posso melhorar como amigo, eu posso melhorar como pastor, eu posso melhorar a cada dia, porque Deus tem trazido revelação no meu coração. E aí na minha última reunião de presbitério eu falei, irmãos, nós temos feito realmente o melhor em relação às nossas ovelhas? Porque se nós somos pastores, nós entendemos que nós não vivemos mais em função de nós. Nós somos pastores que cuidamos do nosso rebanho. Posso ouvir um amém dos irmãos? E a palavra de Deus diz o seguinte: então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca de que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo. Interessante que ele tinha 100 ovelhas. Todas as ovelhas precisam do pastor? Sim ou não? Precisam. Só que acontece algo: das 100 ovelhas, 99 permaneceram com ele e uma se desgarrou. Eu continuo te perguntando agora: qual é que merece atenção agora? A que saiu, a que fugiu. Mas a questão que nós vivemos hoje, o contrário. O que nós fazemos? Nós nos preocupamos com as 99 e esquecemos da única que fugiu. Por quê? Não, 99 a gente está bem ainda. Coloca isso aqui na perda. Coloca isso aqui. Não, isso aqui então coloca como um extra que foi embora, que não vai fazer muita diferença a lã dessa ovelha. Presta atenção. Esse é um erro que os pastores vivem hoje. A igreja está muito grande, a célula está muito grande, o mover está acontecendo entre nós. Aí nós nos preocupamos com as 99 ovelhas, ou no nosso caso 999 ovelhas. E aí então nós nos preocupamos não nos preocupamos com aquela que foi embora. Mas esse é um erro que os pastores têm cometido, e é algo que tem me incomodado, irmãos. Nós devemos ir atrás daqueles que não estão no nosso meio. As 99, certamente ele, como bom pastor, ele as deixou bem guardadas, em um lugar fechado para que não fugissem. Deixou talvez outras pessoas, a Bíblia não fala, mas nós percebemos, como uma desgarrou, certamente ele não deixou que as 99 se desgarrassem. Mas nós estamos vivendo hoje um cristianismo, quando um sai, não, nós achamos justificativas. De que maneira? Um dia ele volta. Quando o Senhor quiser, Ele traz. Irmãos, nós não deveríamos perder ninguém. Quantos têm filhos? Quantos têm mais de um filho? Mais de 2 filhos? Mais de 2, levanta a mão, mais de 2. Então imagine quem tem mais de 2 filhos. Um se desgarra, você vai fazer o quê? Um desgarrou, você vai fazer o quê?
Você vai atrás dele? Você deixa os outros trancados e fala: fica aqui que eu vou atrás do outro. Verdade ou não é? Então, quando uma ovelha se desgarra da nossa célula e nós não vamos atrás, é porque nós não enxergamos essas pessoas como os filhos de Deus. Porque se nós enxergássemos, nós faríamos o melhor. Nós não aceitaríamos. Nós iríamos entregar, faríamos tudo. Se nós amássemos de verdade, nós usaríamos a nossa influência para ir atrás daqueles que não têm vindo, para ir atrás daqueles que não têm buscado o Senhor, para ir atrás daqueles que têm passado dificuldade. E o que significa desgarrar? Não significa necessariamente um desvio. Pode significar porque a pessoa talvez está passando uma crise e não está sabendo lidar com ela. E aí então nós, como bons pastores, nós vamos lá e aconselhamos essa pessoa. Ou pode significar talvez que a pessoa está passando uma luta interna, pode passar uma doença ou alguma coisa que esteja acontecendo. A questão é ir atrás daquela ovelha, ajudá-la. E aí tem algo que quando eu li essa passagem essa semana, irmãos, explodiu o meu coração. Você pode falar assim: pastor, mas já leu tanto, já pregou tanto sobre isso. Mas a Bíblia fala algo que parece simples, mas para mim é extremamente profundo. A Bíblia diz, e eu quero escrever um livro sobre isso: achando-a, põe-na sobre os ombros. Ele não simplesmente quis trazer, ele percebeu pela fraqueza e pela necessidade, ele a colocou sobre os seus ombros. O que isso significa? Você não tem capacidade de andar, eu ando por você. Você não tem capacidade de ir numa direção, eu vou direcionar com você. Mas eu não vou deixar você aqui para que os lobos te devorem. Eu vou trazer você para a sua casa. Vem comigo, sobe nos meus ombros. Eu estou mais forte do que você hoje. Eu vou caminhar por você. Vem comigo. E eu vou te dizer, irmãos, há momentos na nossa vida que nós nos tornamos essa 100ª ovelha, onde nós perdemos a força de servir a Deus. E o quanto que nós gostaríamos de ter alguém que nos sustentasse pelo ombro. Nós somos também em algum momento da nossa vida a 100ª ovelha. Não, nós achamos, não, eu sou crente, eu nunca me desviei. Esses dias a gente fez um ato profético, nós chamamos aqui quem nunca se desviou e orasse por essas pessoas. Mas eu deveria fazer hoje talvez um apelo diferente, chamar aqui à frente quantas vezes nós pensamos em desistir, quantas vezes nós saímos de uma área de conforto ou de segurança na nossa vida, quantas vezes nós abrimos mão de projeto de Deus, de um propósito do Senhor, nós fugimos para as coisas naturais. Nós precisamos de pessoas então que nos coloquem no ombro e falam: eu estou com você, está difícil, mas eu vou fazer. Não consegue? Vem comigo. Irmãos, colocar uma ovelha nos ombros, irmãos, não é leve. Não é leve. Vai envolver decisão na nossa vida, vai envolver perseverança da nossa parte. Isso é levar pessoas então para um propósito que tem que ser maior, irmãos. Eu vou fazer de tudo, eu vou me desgastar por você. Mas é tão impressionante quando eu converso com as pessoas: cadê o irmão que eu não estou vendo? Pastor, não, ele está dando tempo, uma hora ele volta. Como assim, uma hora ele volta? É uma ovelha que está precisando do pastor. Alguém que está passando uma crise, é uma ovelha que está precisando do pastor. É alguém que está desamparado, é uma ovelha que está precisando de um pastor. Nós somos esse pastor. Nós não deveríamos aceitar que simplesmente as pessoas saem. Não, saiu, foi para outro lugar. Não quer se envolver com mais nada. Irmãos, você é o pastor, você deveria fazer uma avaliação hoje. Falar: Cristo, eu sou esse pastor. Essa ovelha está esperando um ombro. Essa ovelha está precisando de um ombro, de alguém que fortaleça. Tem ovelhas que são uma grande bênção, mas às vezes está machucado porque alguém machucou, ouviu coisas que não deveriam, se sentiu desamparado, se sentiu desabrigado. Ela tem que perceber que ela tem um ombro que ela possa caminhar, falar: eu posso confiar nessa pessoa. E é tão maravilhoso, irmãos, tão maravilhoso quando nós encontramos pessoas que possam dar os seus ombros para nós subirmos, irmãos. Isso é entregar a sua influência.
Isso é você ser um canal de influência. Isso é você ser um agente de transformação. Isso é viver realmente aquilo que Deus me chamou. Deus não me chamou, irmão, só para me tirar do inferno, não. Deus me chamou para transformar essa geração. Deus me chamou para ser canal de Deus. Deus me deu um ombro tão largo, não é para eu ser bonito, não. É para poder colocar pessoas aqui e falar: vamos lá. Se você não tem força, eu tenho hoje, porque pode ser que amanhã você não tenha e você precise de um ombro. Eu estava vendo meu sobrinho lá no Marines, lá, mostrando como é que você pegava para poder um soldado ferido. Ele me contando o treinamento dele, ele falando o seguinte, falou: tio, quando a gente está lá no treinamento e alguma coisa acontece, a gente simula que aquela pessoa então ela está ferida. E aí então nós devemos pegar aquela pessoa, e tem uma técnica para pegar. É verdade ou não é? Levanta a mão aqui, meu conselheiro aqui de assuntos de militares. E aí então, quando eu pego, então tem algumas técnicas. Eu dobro o joelho, coloco o pé aqui, puxo a pessoa, coloco no meu ombro. Estou certo? Fiz isso 40 vezes essa semana com crente. Mas então o que isso significa? Eu não vou deixar para trás aquele que está ferido. Se numa guerra natural, visual, nós não deixamos para trás, irmãos, nós vivemos naturalmente coisas que são espirituais. Tem pessoas que estão sendo bombardeadas, metralhadas, machucadas, deixadas para trás, e Deus está falando: será que não tem ninguém para colocá-la nos ombros? Esse é o bom pastor, esse é aquele que empresta a sua influência. Lembra, irmãos, quantas pessoas na sua célula já estiveram e não estão mais? Lembra no culto, quantas pessoas já vieram e não voltaram mais? Por quê? Porque está faltando o bom pastor. E aí o que é maravilhoso, né? Muitas pessoas podem pensar: pastor, mas peraí, deixa eu entender, você não é o bom pastor? Não, irmãos, nós também fomos chamados para sermos ministros de Deus. Cada crente é um ministro, cada um aqui é chamado para cumprir o propósito. Você foi colocado como rei sacerdote. O que significa? Você foi chamado como um homem, uma mulher de Deus que vai cumprir o propósito de Deus. Você está sendo capacitado para sustentar então pessoas que estão abatidas, porque um dia, irmãos, nós podemos estar abatidos. E o quanto eu gostaria, irmãos, de encontrar alguém que estivesse próximo de mim nas horas de dificuldades, falando: pastor, sobe nos meus ombros agora, eu cresci, sobe nos meus ombros, sabe, de me fortalecer, de me capacitar, de me motivar, de me mostrar uma direção. Nós devemos ser esse bom pastor, nós devemos amar as pessoas, nós devemos cuidar dessas pessoas, e isso significa usar a minha influência, a minha força, a minha capacidade. Olha, eu vou trazer você de volta para Jesus. Glória a Jesus. E aí então, a ovelha então, ela não é só aquela que foi desgarrada, ela pode estar sofrendo, ela pode estar sem direção. E aí então, nós devemos perceber, abre a sua Bíblia lá em João, capítulo 10, João, capítulo 10, versículo 11. Olha que a Bíblia diz: eu sou o bom pastor dá a vida, o bom pastor dá a vida. Sabe o que significa? Eu morro para que ela tenha vida. Irmãos, quando nós amamos realmente, você não mede esforços em nada por aquele que você ama. O Aldo estava aqui falando aqui do filho que está com febre. Aldo, deixa eu te perguntar, talvez você vai ser o único pai que vai me dar essa resposta, mas se tivesse como você trocar, tirar aquele 105 e falar: coloca sobre mim 130, mas deixa o meu filho 100, quantos pais fariam a mesma coisa aqui? Esse é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Esse é o bom pastor que se desgasta em função da ovelha. Esse é aquele que vai proteger a sua família e que não tem medo de enfrentar nada, absolutamente nada. O bom pastor é aquele que fica sem comer. O bom pastor é aquele que abre mão de coisas que são próprias. O bom pastor é essa característica. Eu fico vendo a vida dos pastores aqui. Esses irmãos são mais que vencedores, irmãos. O Anderson, o Felipe, eles estão morando num quarto com a família, em função de um projeto de Deus. Ele está dando a vida pelas ovelhas.
Eles estão pagando um preço em função disso, mas muitos não sabem, muitos não compreendem. O José Roberto trabalha fora, porque a igreja ainda não consegue pagar o salário para ele. Ele dá a vida pelas ovelhas, ele vai atrás, ele vai discipular. Isso é o bom pastor que ama e que cuida e que investe. Esse é o bom pastor que não poupa esforços nenhum. O que é isso? Eu vou dar tudo que eu tenho, toda a minha capacidade, tudo que Deus me constituiu, para que o propósito dele se cumpra. Você, irmãos, tem uma influência. Você pode chegar em lugares que eu não chego, você pode falar com pessoas que eu não consigo falar, você pode fazer coisas que eu não chegaria. Por quê? Porque você pode usar essa influência. Amém, irmãos? Você tem usado essa influência para edificação, você tem sido o pastor. Abre a Bíblia lá agora em Marcos capítulo 6, os irmãos vão compreender algumas coisas. Marcos capítulo 6, do versículo 7 ao 13, a Bíblia diz o seguinte: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Olha o que Deus fez. Hoje em dia, irmãos, como eu disse no início, parece que as pessoas têm uma necessidade de reconhecimento. Eu quero ser reconhecido. Mas é engraçado que Jesus pegou os discípulos e de 2 em 2 ele os enviou, e a Bíblia diz que ele lhes deu autoridade. Essa autoridade, irmãos, foi dada por Deus para Jesus, e Jesus deu da sua influência de expelir demônios na autoridade do Senhor. Ele passou para os discípulos e falou: agora a minha capacidade de influência, a minha autoridade que tenho em mim, você também tem. Mas como que nós vivemos? O contrário. As pessoas hoje querem tomar tudo que é dos outros para ela. Eu quero tomar o que você tem, eu quero tomar o que você alcançou, eu quero tomar as suas conquistas. Mas engraçado que Jesus fez diferente. Ele fez o quê? Ele entregou a sua autoridade e falou: agora vocês terão a mesma autoridade que eu tenho. A minha influência está sobre a vida de vocês. Jesus não tomou deles, mas pelo contrário, deu a influência, deu a autoridade, deu a capacidade. Jesus fez isso, mas hoje as pessoas não querem. Eu não quero mais que você alcance alguma coisa. Parece que o tempo inteiro, irmãos, eu estou falando na vida cristã, estou falando nem no meio secular não preciso nem falar. No meio secular, se for preciso puxar o seu tapete para tomar o seu lugar, vai fazer. No meio secular, se for preciso alguém inventar uma história mentirosa a seu respeito, para você perder o emprego, ele vai falar a seu respeito, ele não está nem aí. Ele não se preocupa, porque não há valores sobre a vida deles. Mas agora interessante, e quando isso começa a acontecer na vida cristã? Não, pastor, isso não acontece. Não. Esses dias eu fui aconselhar algumas pessoas, eu tive que exortar um irmão. Falei: irmão, você está querendo expor o irmão para mim, para que eu exorte ele, e você está fazendo isso para você se sobressair. O que a pessoa está fazendo? Ao invés de ser influente, guardar, a pessoa estava usando manipulação para que ela fosse reconhecida. Isso é uma verdade, irmãos. Irmãos, é tão perigoso isso que tem gente aqui nos Estados Unidos. Posso contar uma história para os irmãos escandalizarem? Quantos querem escandalizar aqui? Olha a história. Um pastor de uma igreja aqui na Flórida pregou uma palavra e alguns irmãos não gostaram da pregação dele. As ovelhinhas maravilhosas desse pastor fizeram o seguinte na segunda-feira: ligaram para a imigração, denunciando que o pastor estava ilegal no país. E a imigração prendeu o pastor. Estou contando, Flórida, Estados Unidos da América. Você acha que essa atitude é a atitude de uma influência positiva ou negativa? Totalmente negativa. Mas irmãos, nós podemos, não parece que assim, não é coisa grave desse jeito, eu não faço. Mas irmãos,
tem natureza que está aqui dentro, que a gente luta contra ela, pecado que está aqui dentro. Nós temos a natureza de Cristo hoje, mas nós temos tentações, irmãos, que se nós falássemos o que nós gostaríamos de fazer, nem você suportaria de ouvir o que você é capaz. Se nós andássemos com uma bolha escrito o que você gostaria de fazer em algumas situações de crise, você não sairia de sua casa. Você só não tem coragem de assumir. Por isso que nós devemos ministrar palavras desse nível, para poder falar, você é um agente de influência para abençoar e não para servir de tropeço. Você é um agente de influência para dar autoridade e não tomar das pessoas. Mas as pessoas querem sugar umas das outras, querem tomar o que as pessoas têm, querem tirar a glória e o benefício do que o outro conquistou. Irmãos, nós vivemos coisas tão ruins no cristianismo que nós não podemos hoje muitas vezes testemunhar de uma vitória. Testemunhar de vitória hoje é um incômodo para os demais. Testemunhar que alguém pegou o green card, eu já falo para os irmãos, por favor, não poste isso na internet. Eu peço, não faz isso. Você vai pegar, vai ter gente aqui que vai achar que você está esnobando, vai querer descobrir o que você fez e ainda acaba arrumando confusão para você. Engraçado, isso é no meio de crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que toma ceia comigo todo primeiro domingo de cada mês, que vem no apelo e chora aqui. Não, não é chicote não, não é. Mas eu quero dizer para os irmãos, que tipo de influência que você vive? Você tem dado autoridade, você tem capacitado, você tem sido canal, ou você tem sido simplesmente uma pessoa que suga? Irmãos, eu amo compartilhar as coisas que Deus coloca no meu coração. E assim, é tão bom, irmãos, verem pessoas que podem fazer coisas muito melhores do que eu. É tão bom ver pessoas que vão alcançar coisas que eu não alcancei na minha vida. Falar assim, é fácil muitas vezes? Muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Irmãos, eu já tive ideias tão geniais que eu vi pessoas ficando ricas com as ideias. E eu não. E eu não. A minha esposa falando, amor, eu não entendo. Eu falei, eu também não. Também não entendo e é melhor eu nunca entender. Mas por quê? Porque eu entendi então que Deus me deu uma habilidade que não é para mim. Não é minha. E outra, eu entendi que eu não posso nem usar para mim. Deixa eu contar uma história, uma experiência para os irmãos entenderem. Teve uma febre, uma época da Bolsa de Valores lá no Brasil. E eu fui estudar a Bolsa de Valores, entendi aquele negócio. Falei, rapaz, eu vou ficar milionário. Entrei e tal, mexia com opções. Quem os irmãos sabem o que é opção aqui, sabe o que é que eu estou dizendo. Sabe? Eu que quebrei a Bolsa de Valores, irmãos. Foi eu, não foi crise dos Estados Unidos, foi eu. Aí então, tinha um pastor passando uma crise na época. E ele chegou, Márcio, por favor, me ajuda. Eu falei, senta aqui. Aí então, reuni todos os pastores ao meu redor. Aí então, falei, então vamos fazer. Eu vou ensinar como é que opera. E aí então, só que eu fazia o seguinte na operação. Eu entrava, aí eu estudava o gráfico, né? O urso, o touro, os irmãos são aí, já sabem o que eu estou dizendo. E aí então eu falava, olha, pode comprar essa opção aqui, mas você vai ficar com ela tanto tempo, daqui um pouco você já vende, eu vou te falar. Só que aconteceu uma coisa de doido. O meu computador travou, e quando você está logado, só você não consegue então fazer outra coisa, você tem que esperar o seu computador travar. Só que todos os demais estavam destravados, e eu estava na mesma internet. Eu falei, Jesus, Senhor, não brinca com coisa séria, Jesus. Vocês estão rindo porque não era vocês que estavam com o computador travado. Irmãos, os irmãos começam. Aí todos eles compraram. Aí um começa, ganhei 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e meu computador travado. Foi Deus da glória. E aí eu entendi então que aquilo não era para mim. E todas as vezes o pessoal me ligava, qual a opção que compra? Eu vou comprar tal, que vai dar certo. Se ligar o telefone, eu comprava, eu perdia tudo, o cara ganhava dinheiro. Sério, eu quebrei a Bolsa de Valores, quebrei meu dinheiro todo lá dentro. Eu fui o culpado, não foi os Estados Unidos, fui eu. Eu estava lá dentro. E eu entendi então que a minha influência, a minha capacidade não foi dada para que eu desfrutasse disso. E aí eu fiz um voto com Deus.
para resolver tudo. Não me envolva em nada mais que não seja a vida da igreja. Ponto. Recebo o meu salário, vendo os meus livros, é isso que eu tenho. Não tenho nada. Esses dias veio um negócio tão bom, minha esposa, amor, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Por que você não? Eu falei, porque eu fiz um voto. E se eu fizer, tentar entrar, eu quebro a empresa, eu quebro tudo. Aí então eu fiz o plano de negócio e entreguei. Irmãos, o cara prosperou. Louvado seja Deus. E aí, pastor, e aí quem sobra o pastor? Pastor, muito obrigado. Irmão, louvado seja Deus. Deus sabe todas as coisas. Aí você vê a foto do irmão passeando. Inveja não, claro que não. Mas o que é isso? Eu entendi que a minha influência, a minha capacidade foi dada para que eu investisse e desse para as minhas ovelhas. Eu entendi e fiquei em paz sobre isso. Durante muito tempo eu me questionava, Senhor, mas você me deu capacidade, eu consigo enxergar coisas que as pessoas não enxergam. Por que não? Porque eu entendi então que na verdade os meus ombros é para carregar as ovelhas e colocá-las num propósito. Esse é meu papel. Esse é meu chamado. Você pode me perguntar várias coisas, eu vou ter clareza para te falar, vou ter direção para falar, mas eu sei que não é para mim. A minha influência então, ela é um empréstimo que eu dou para conectar pessoas, para aproximar pessoas para um propósito, para levar as pessoas a cumprir algo que Deus tem chamado. Eu entendi isso claramente na minha vida, e eu quero cumprir isso. Talvez o seu propósito de levar alguém você vai desfrutar também, mas eu entendi que para mim não é. E aí eu volto a falar aqui o que Jesus fez. Ele então colocou que seus discípulos tivessem autoridade. Ele pegou então e emprestou a autoridade que é dele, ele emprestou para os discípulos e falou, vai lá, expulsa demônios, subjuga, coloque ele debaixo dos seus pés, essa é a autoridade que eu te dou. É isso que eu tenho para você. Jesus então nos deu a autoridade. Ele emprestou a sua influência que foi gerada pelo Pai e nos deu. Por que nós não somos assim, irmãos, como Jesus? Emprestamos as nossas capacidades, os nossos entendimentos, as nossas conexões, para que outros alcancem. Irmãos, é tão sério isso, eu não sei se eu falei isso nessa ministração a última vez. Tem gente tão egoísta que vão supor que isso aqui é uma parede, e então existe um ouro do outro lado. Muitas vezes nós descobrimos que tem, mas como nós não conseguimos alcançar e pular, eu não conto para ninguém, já que não pode ser meu, não vai ser de ninguém. Mas engraçado, agora pensa o que é influência. Eu estou aqui, eu só não vou fazer o teste aqui porque não é uma parede, senão eu ia chamar o irmão aqui. Os irmãos sabem o que é pezinho? Quem é da época do pezinho? Quem é da época do pezinho para pegar a manga do vizinho? Ixi, outros falam até para fugir da escola. Mas então imagina que tem um ouro depois aqui. Qual que é a minha influência? Eu não consigo, mas eu consigo dar suporte para alguém ir lá e pegar esse tesouro. Mas nós vivemos cristianismo que aonde é o seguinte: como eu não posso, eu não quero que ninguém tenha. Como eu não alcanço, eu não quero que ninguém desfrute. Irmãos, que cristianismo que nós estamos vivendo. O Senhor deu autoridade para eles expulsarem, fazerem, acontecerem. E aí no final, quem que você acha que é reconhecido? Irmãos, quem é reconhecido é quem faz, quem alcança. Se eu perguntar para vocês, muitos aqui vão saber o nome lá do cara que subiu lá no Pico Everest, mas você não vai lembrar da equipe que ajudou. Porque só quem está na ponta é quem é reconhecido. Irmãos, Deus nos deu autoridade. E Ele mostrou, eu sou esse canal de influência. Quer ver? Eu vou mostrar para os irmãos. Abre a sua Bíblia lá em João capítulo 14, versículo 6. João, a Bíblia vai dizer o seguinte. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele fala: ninguém vai ao Pai senão por... O que Jesus está mostrando?
Eu sou o canal de influência que te leva ao Pai. Eu sou o agente de influência que vou te levar para o propósito de Deus. E aí a gente volta lá em Gênesis e a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem Então a atitude e a vida de Jesus é para ser imitada. Se Jesus levou os discípulos, nos levou ao Pai, e ele diz: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O meu papel então é levar então as pessoas diante de Jesus, que tem feito essa conexão entre nós e o Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que significa? Eu sou a influência para você diante do Senhor. A cruz do Calvário. Quando você já viu aqueles desenhos, geralmente na internet, que coloca a cruz que liga um lugar no outro, um abismo no outro? Alguém já viu aquelas montanhas? Então, isso é ser um canal de influência. Agora imagine a seguinte cena: você está ali. Esses dias eu vi um vídeo, achei espetacular. Eu não sei se era amigo, se era irmão, mas a menininha menor não conseguia passar por um lugar. Ela não conseguia porque era distante demais. Aí então vem um garotinho, se dobra ali, e aí então vem a menininha passando por cima dele para ela alcançar do outro lado. Isso é cristianismo verdadeiro. Eu sou agente de influência. Nós estamos, irmãos, ministrando uma série de palavras aqui. Nós estamos falando sobre generosidade. Nesse penúltimo domingo eu falei sobre você ser como José de Arimateia. Hoje eu estou falando então de você ser esse pastor que coloca os seus ombros à disposição das suas ovelhas. Eu gostaria de perguntar hoje, para encerrar, porque a gente vai ter um tempo aqui ministrando. Seus ombros, alguém pode subir nele? Qual foi a última vez que alguém subiu nos seus ombros? Qual foi a última vez que você impulsionou alguém para cumprir o propósito dele? Quantos querem essa manhã que alguém fosse um canal para abençoar a sua vida? Quero perguntar outra coisa: quantos gostaria de ser um canal na vida de alguém? Gostaria de chamar o pessoal do louvor, e nós vamos então orar aqui hoje, mas eu gostaria que nós não tivéssemos pressa. Eu quero orar hoje para você chegar em alguém e você ser um agente de influência na vida de alguém. Eu quero, e eu decidi isso, irmãos. Eu quero ser um facilitador do mover de Deus. Feche seus olhos, pode ficar sentado do jeito que você está. Eu vou orar e vai vir à tona o que você precisa falar para algumas pessoas. Mas eu não gostaria que você fosse alguém conhecido. Eu gostaria que você procurasse alguém e falasse: olha, eu estou procurando um negócio. Olha, eu estou procurando uma casa. Eu estou procurando um amigo. Olha, eu estou procurando uma célula. Olha, eu estou procurando uma igreja. Olha, eu estou procurando paz. Eu estou procurando alegria. Eu estou procurando um relacionamento. Olha a dica. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Jesus, eu abençoo em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que entre nós possamos entender então que nós somos agentes de influência, nós somos facilitadores. As conexões que eu tenho foi para que eu abençoasse a vida da igreja. Amizades, às vezes você está procurando amigos. Fala: olha, eu estou aqui, eu quero procurar um amigo. Olha, eu quero procurar pessoas para eu caminhar junto. E assim, eu sei que às vezes é constrangedor você abrir coisas com pessoas que você não conhece, mas eu gostaria que, levados pelo Espírito Santo de Deus, você pudesse então, gostaria que agora todos se levantassem. E eu gostaria então que você saísse do seu lugar
E não precisa ficar constrangido, porque todo mundo vai fazer a mesma coisa. Você saísse do seu lugar e falasse, olha, e você vai procurar 3 pessoas. Você vai falar com 3 pessoas coisas que você tem procurado, necessidades que você tem procurado. Saia do seu lugar enquanto nós vamos ministrar o louvor, para depois nós encerrarmos hoje. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.